Evangelho segundo escreveu João, The Gospel of John, capítulo de número 6, chapter 6, a partir do verso 60. starting on verse 70. Quem tem a sua Bíblia em inglês apenas, por gentileza, You who have your acompanhe. Bibles in English, just follow along with Uma us. saudação de bem-vindos aos nossos internautas. And I also want to welcome all of our guests that are Quem está nos watching assistindo agora ao vivo e quem irá online nos and assistir who também. will watch us in the future. Verso 60 de João 6 diz assim: Starting on verse 70. todos encontraram, diga amém. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Palavras de Jesus. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Vou repetir. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Verso 68 e último. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Tome seu assento. You may be seated. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. To whom shall we go if only you have the words of eternal life? Jesus acabou de pregar uma das mensagens mais profundas Jesus, he just preached the most profound message. e também uma das mensagens mais difíceis do One of seu his ministério. hardest teachings as well. O discurso não foi emocional. And it wasn't just an emotional discussion. O discurso foi totalmente espiritual. It was totally spiritual. O resultado desse discurso The result of this discussion não era para atrair as multidões, wasn't to attract the multitudes of people, mas o resultado desse discurso de Jesus but the result of this discussion that Jesus had, era para fazer uma seleção. it was to make a selection. Uma seleção daqueles que estavam verdadeiramente dispostos a segui-lo. Of those who were truly willing and available to follow Jesus. O texto diz muito claro The text is very clear no verso 66, in the verse 66 que diz que muitos dos seus discípulos tornaram para it trás. said that many of his disciples turned their back. Mas aqui está um fato muito interessante. But we have an interesting fact here.
Jesus não corre atrás de quem vai embora, Jesus does not follow who went away. mas ele vira para os seus discípulos, He looks to his disciples, ele vira para os 12 turns to the 12, e faz uma pergunta, and he asks them a question. a mais séria de todos os que está nos evangelhos. And it's a very serious question out of all the Gospels. Jesus perguntou para os 12: He asked the 12, quereis vós também retirar-vos? do you also want to leave? Essa pergunta que Jesus fez para This eles, question that Jesus asked, talvez você possa estar pensando maybe you can think que Jesus queria que eles também o that abandonassem, Jesus was como os demais abandonaram. prompting them to leave as well, like the others. Mas essa pergunta não era sobre ir embora do grupo dos 12. But this question wasn't for them to leave, Essa pergunta não era sobre abandonar o apostolado. to abandon their apostolic Jesus não ministry. queria que eles abandonassem o chamado Jesus deles. didn't want them to give up on their calling, Porque, irmãos, because pastores, pastors and brothers and pastoras, sisters, obreiros, leaders, existem muitos hoje no we ministério have many in ministry que foram chamados por Jesus, who were called by Jesus, que foram envolvidos na obra do evangelho. involved into the work of the gospel. Existem muitos hoje. There are many today. Talvez você conheça um pastor amigo, uma Maybe you pastora know amiga, a pastor que querem abandonar o seu that chamado, wants to abandon their call, que querem abandonar o seu ministério, that wants to abandon their que ministry, querem abandonar o chamado that wants to abandon the calling quando forem confrontados. when they were confronted. E essa pergunta de Jesus não era And this question from Jesus was not convite para os 12 se retirar. wasn't a question for them to Essa leave, pergunta não era um convite para eles irem embora, an invitation for them to turn their mas backs era on um him, chamado para os discípulos but a calling ao to their amadurecimento. attention to maturity. Porque muitas vezes obreiros, Because many times leaders alguns obreiros não entendem don't understand o chamado que Jesus nos faz, the calling that Jesus gives us. pensando que quando Jesus nos chama para um You trabalho, think that when the Lord calls us, Ele está nos chamando para um clube. He's calling us for a club. Quando Jesus está nos chamando para o reino, When He's calling us to the kingdom, nesse reino só haverá maravilhas e festas, like this kingdom is only going to have só a haverão momentos fáceis, celebration and só easy haverão moments, congressos e reuniões esplendorosas, conferences maravilhosas. and gatherings that are marvelous. Mas Jesus não estava aqui falando But Jesus was not saying, de abandonar o grupo, we're talking about abandoning mas the Jesus group. estava falando com cada um He was deles talking to each of them para alinhar o seu to coração. align their hearts. A palavra que Deus colocou no meu The coração word that God put in my para heart compartilhar com você nessa to noite share with you all tonight, não seria it diferente is not any different da mesma palavra que Ele vem falando conosco ao decorrer de meses. than what He has told us E months se você now. está entendendo o que And Deus if vem you're understanding falando what God has been desde saying dezembro até since hoje, December until now, nós já estamos em fevereiro. we are in February. Deus está falando que nós temos que alinhar a nossa God is vida, saying we must align our colocar a lives, nossa casa em ordem. put our houses in Isso order, nos chama ao compromisso ainda maior, and call us to porque se commitment. Deus quer fazer algo maior, Because if God wants Ele to do something tem que greater, saber com quem Ele pode He contar. needs to know who E he Deus can está count on. chamando a minha vida mais And uma He is vez. calling our Deus life está again chamando você mais uma He's vez calling you para um again compromisso de seriedade. to a commitment Se of você prega, seriousness. pregue com mais If seriedade. you preach Se você more with ensina, ensine com seriousness. mais compromisso. If you teach with more Se você commitment. cante, cante com mais If you unção. sing with Se more você anointing. serve no reino, If you sirva com serve mais in the liberalidade. kingdom, sing and do with more Jesus freedom. não estava falando para eles Jesus was telling them abandonar o grupo, to abandon the group. mas Ele estava falando para eles alinhar o seu coração. He was telling them to align his A heart. questão aqui, meus amados, não é desistência, It is not about giving up. giving up. A questão aqui não é desistência, It's not about giving up, mas é discernimento espiritual. but it's about Deus está discernment. chamando você hoje. He's calling you Deus está tonight. abrindo o seu entendimento He's opening hoje, your porque understanding. amanhã, Because porque tomorrow, depois que acabar o culto, when the você vai service sair ends, daqui you're going e to o inimigo leave vai here, tentar assoprar no seu the ouvido. devil will try to Aquela whisper in palavra your que o ear. pastor pregou foi até What he bonita, preached was nice, mas quem sabe você está fraco but maybe mesmo. you are weak. Ele vai usar da sua
fraqueza gonna use you in para your querer te weakness. enfraquecer mais ainda. So he can Mas weaken hoje you. Deus está me dizendo, fala para ele, Tell him, fala para ela tell her que a obra é minha, that the que eu work vou is garantir mine, o seu chamado, that I'm going to guarantee que você your vai calling, fazer a obra, that you are going que to eu vou do your garantir work, realizar os milagres, going to fulfill que the você vai miracles, orar you're going to e eu pray, vou atender, and I'm going porque to a obra é do answer, Senhor because the e work nós is of somos the Lord, servos do and we Senhor. are servants of God. A questão aqui não é desistência, It is not about giving up, mas é discernimento but espiritual. spiritual discernment. Precisamos We must discernir discern o que está acontecendo. what is happening. A mensagem de Jesus não era sobre deixar a comunhão, It's not about leaving fellowship, mas é sobre viver uma vida com to profundidade. live a life Deus with. está chamando você para viver mais perto dele. He's trying to make Deus you está chamando você para viver call mais you profundamente to live com more ele. E profound como é que eu life, vou viver life profundamente? in Na depth, palavra, in His word, lendo a palavra, reading His word, meditando a palavra, meditating on His examinando a palavra, examining the me word, alimentando da palavra. feeding myself of this word. Jesus não estava falando de He's afastamento. not talking about you distancing Quando você yourself. lê esse texto, você está dizendo, parece que When Jesus you're queria reading que this todos text, fossem embora It's mesmo, like Jesus was prompting them to porque all leave, alguns já o haviam deixado. because some had E already agora turned ele their vira para os backs. 12 e And diz, so he calls on to the 12 and com he ar de says, desdém, do you want to leave e too? vocês vão sair também? What about y'all? Jesus não queria isso. He didn't want them to leave. Jesus estava mostrando para He was eles showing them a responsabilidade ainda iria aumentar sobre a vida deles. that they have was going to get even greater. Porque Jesus não estava falando de He afastamento, wasn't talking about giving up. mas Jesus estava falando de He's responsabilidade talking about espiritual. responsibilities. Jesus não estava discutindo a fuga. He was not talking about Quem iria fugir? who would fall Quem iria away, deixar de who vir? would give up their Mas Jesus calling. estava chamando But he eles was calling para um them compromisso. to Ai, a gente, eu não sei se commitment. você está entendendo a I don't know palavra if de you're hoje, understanding mas the Deus word. está batendo na But tecla God, sobre compromisso, He is sobre responsabilidade, hitting the sobre hammer discernimento, on sobre responsibility, visão, commitment, sobre alinhamento. discernment, vision and alignment. Imagine se todas as vezes And imagine if all the times que o seu patrão chamasse a sua atenção, your boss would call on your attention você querer ir embora do trabalho. and you wanted to leave. Em qual trabalho você iria parar? How many jobs would you have given up on? Imagine todas as vezes que você Imagine tiver um desentendimento com o seu if esposo. you had a misunderstanding with Imagine your todas as husband. vezes que você tiver um desentendimento com a sua Each esposa. time you have a misunderstanding with your Você spouse querer sair desse relacionamento, and you want to divorce and break querer up, largar o seu casamento e ir embora. you want to leave your marriage and give up. Imagine se fosse assim. Imagine if it was like that. Imagine todas as vezes que você entrar Imagine if num problema ou enfrentar uma dificuldade na vida, every time you encounter difficulty você and querer challenge, largar tudo e ir embora. you wanted to leave everything behind É isso and que give Jesus up. estava ensinando para That's eles. what Jesus was teaching them. Jesus não estava empurrando ninguém para fora, He was gente, not trying to mas ele distance estava anybody from chamando him, eles mais but para really dentro. calling them Porque quando more nós in depth. entendemos isso, Because when we a understand gente this, consegue observar we can observe que o propósito de Deus, that the purpose of o God, chamado de Deus the calling of para a God minha vida, for our para a life, sua vida, for your life, é muito maior do que se resume is entre quatro greater paredes. than four Deus está querendo walls. alcançar o seu He vizinho lá wants fora, to call on that porque neighbor às vezes o you seu have. testemunho ainda não está falando à Maybe altura your testimony is not para que alguém se converta. loud enough for Mas Jesus somebody está falando, to eu vou te chamar ao convict, compromisso but I'm going to call you para to você não commitment perder tempo so that you do not waste com time, coisas says the Lord, passageiras. with things that Eu are vou going chamar to be você para mais temporal. perto de I'm going mim, to call you deeper para você começar a ouvir mais so that you direito a can minha voz. hear my voice Porque more cada vez clear. que você se distancia, Because every time you a create minha voz distance, se torna mais longe para my você. voice becomes Então more Jesus estava distant. dizendo, eu vou chamar eles So, para perto. he is saying, I'm E going só to call tinha um them jeito de chamar. closer. Só há um jeito de Jesus There's only chamar você one para o way compromisso. for him to call you É colocando closer. mais compromisso na It's sua putting vida. more commitments É over you. colocando mais responsabilidade sobre More você. responsibilities É over mostrando you. você o perigo que é de você andar onde você anda. Showing you where you are Para que você walking entenda so that you may que o caminho que você understand deve trilhar that the walk é um that you caminho are de on santidade is on a e um walk of caminho de sanctification, perseverança holiness, na presença do Senhor. and Ai, gente, eu estou perseverance. sentindo a I presença feel dele the aqui nessa presence of noite. God tonight. Jesus não estava dizendo Jesus was not merely saying para que eles fossem embora this so that they could leave. quando houvesse problemas. When there were problems,
A mensagem não era sobre ir embora quando os problemas The vêm, message wasn't about going home or mas é leaving, sobre entender o porquê but understanding estamos passando por esse the problema. reason why we are in a E challenge. aqui está um fato muito interessante Here's nesse an texto, interesting fact here. muito, mas muito importante mesmo. Very important fact. Jesus não queria que os discípulos o seguissem, Jesus didn't want the disciples to porque follow eles him viam os milagres e as merely operações de because of the Jesus. signs and the wonders and miracles. Jesus não queria que os discípulos o seguissem He didn't want the disciples to só follow porque him Jesus tinha o poder de just realizar because coisas impossíveis. he had the ability to do the impossible. E muitas vezes é assim. And many times it's like this. Nós só seguimos a Cristo We only follow Jesus quando alguma coisa nos motiva a when estar something com Ele. motivates us to be with him. Mas Jesus queria que eles permanecessem. But Jesus wanted them to A palavra remain. de Deus para mim hoje, His word a palavra de today Deus para você hoje, for you a palavra de is, Deus para quem vai me assistir, está me for ouvindo, those that are listening, permanecer. it is remain. Eu vou repetir, permanecer. Remain. Eu vou dizer de novo, permanecer. Remain. Eu vou repetir novamente, é permanecer. Remain. Permanecer quando o evangelho deixa de ser Remain when the conveniente. gospel becomes inconvenient. Tem gente que só olha para o evangelho na conveniência. People only look at the gospel in convenience. Se me der oportunidade, eu vou. If they give me the opportunity, I'll go. Se me pagar, eu vou. If they pay me, I'll go. Se me abençoar, eu vou. If they bless me, I'll go. Se alguma coisa me favorecer, eu If faço. something is in my favor, I'll E a go. pergunta que Jesus fez a eles: But the question Jesus asked revela agora. reveals. Olha como Jesus é sábio, Look gente. at how wise Jesus is. Salomão foi um grande homem sábio, sim ou não? Vou repetir. Salomão foi um homem sábio, sim ou Solomon não? was a wise Mas a king, sabedoria de Jesus, ela but foi Jesus muito mais was além do que a de far Salomão. beyond his wisdom. Salomão não conseguia medir o desejo do coração, mas Jesus não. Solomon, he could. Jesus measure the sondava heart. o coração dos discípulos. Jesus, he sounded E the eu tenho uma hearts. notícia para você He aqui hoje. moved the hearts of his Jesus está disciples. sondando o seu And coração. he's moving your Não heart pense você que a tonight. sua mente está distante Don't desta think noite, that your mind is too de far ouvir esta mensagem, to listen to this de ouvir word, esta palavra. to listen to this Não pense message. você que a sua mente está vagando Don't por aí, think that your mas mind saiba is você que Jesus está wandering. sondando a sua mente Know that e o que está Jesus, passando no seu coração. He is moving in your E a mind. pergunta que Jesus fez a eles: And the question he asked them revela o que está no coração do homem. reveals what is in the heart of man. Verso 67 diz: Verse 67 says, quereis vós também do you want to retirar-vos? go away as well? Ou seja, parece que alguém já havia deixado o grupo, Maybe somebody had already left, como nós lemos no início. as we read in the beginning. Parece que alguém já havia deixado Jesus. Seems like someone had Parece que already alguém que left. andava com ele já não andava Someone that had mais. walked with him does not anymore. Parece que alguém que estava junto já não está Someone junto who mais. was with him is no longer. Parece que alguém que fazia parte Someone that was já não part faz mais parte. of his circle is no longer. Parece que alguém com quem Jesus contava Who Jesus counted on já não podia contar mais. cannot be counted on E anymore. aí ele pergunta: And so he asks, quereis vós também retirar-vos? do you want to go away as well? Você pode observar uma coisa muito bem clara: You can observe something very é que clear. Jesus não implora para That eles: Jesus does not não vão beg them. embora, não me Don't deixem, leave. Don't leave me. não me abandonem. Abandon me. Jesus não fez isso, Jesus didn't do this. porque o verdadeiro evangelho, meus Because the amados, true gospel, e Jesus veio para pregar o verdadeiro and he came evangelho. to preach the real gospel, Jesus veio para pregar o único evangelho. the only A gospel. Bíblia diz: se houver porventura alguém por aí If there was any other pregando outra mensagem que não seja de gospel, says Jesus, the word, se is estiver that por it aí does not até preach anjos, quem sabe pregando uma mensagem, um evangelho Jesus, que não seja o evangelho de Jesus, It's not the que gospel esse of seja Jesus. anátema. that would not be the real gospel. E Jesus veio pregar o verdadeiro evangelho, And so he came and he preached the true gospel. porque o verdadeiro evangelho, Because the true gospel, ele sempre vai produzir dois efeitos. it will always produce two effects. O evangelho de verdade. The real gospel, Podem pregar muita coisa por aí, they can preach a lot of things out here. é
É triste o que eu vou falar. And it's sad what I'm about to É say. lamentável o que eu vou dizer agora. You can lament over this. Talvez você também conhece. Maybe you know this. Eu conheço. And you know someone. Essa semana eu vi um pastor amigo meu This week I heard of que pregava o evangelho, a sermon que já não prega o evangelho mais, of a man that does not que preach the gospel prefere anymore. ser um falador He is a coach now, motivacional, ao motivator, invés de pregar o evangelho. and he doesn't preach the gospel. Então, quando alguém falar alguma coisa que vai te motivar, vai te elevar, When someone talks about mas que motivation não with you, estiver nesta and palavra, it's not rooted in this word, pode até te levantar, it can maybe motivate vai you. até te ajudar, It'll help you maybe a vai little até te bit. direcionar, It'll maybe mas o direction you a evangelho little. de verdade ele está contido But the nessa true gospel palavra. is with you Esse in evangelho only não this falha, word. It a does palavra not de lack. Deus não muda, The word of God ela does não not fica change. obsoleta, It is not ela não isolated. se envelhece. It does not get Esse livro old. foi escrito há mais de 2.000 written anos. more than 20,000 Os testemunhos years. dele aqui têm mais de 2.000 anos. witnesses have E o been more than poder 2,000 deste years. livro, And nesta the palavra, power of ainda this word sara, is still ainda able transforma, to heal and ainda transform, liberta still e ainda tem a delivering. chance e a And it chave still has de levar você para o céu. chance Você to pode take you adorar to a heaven. Jesus pelo evangelho de Jesus. Então, And so, o verdadeiro evangelho the true gospel sempre vai produzir dois efeitos. is always going to be able to produce two effects. Primeiro, First, o evangelho aproxima it approaches os que you têm fé. that have Diga faith. comigo, o evangelho aproxima. It approaches Diga de novo, o evangelho aproxima os que têm fé. those who have faith. Segundo, Second, o evangelho afasta it also creates distance os que querem ser beneficiados. between those that just want benefits. O evangelho não é para ganhar dinheiro, It's not to gain you money. não é para você ficar rico. The gospel isn't to make you rich, O evangelho é para levar a palavra da salvação, but to bring a palavra salvation. da fé, To bring a palavra faith, da transformação. to bring Jesus transformation. disse lá em Isaías capítulo 61. Jesus said in Isaiah, Nós estávamos numa reunião essa semana, eu recitei esse we're texto. in a gathering. Jesus entrou no templo, meus amados. Entered into the temple. Ele não deu uma palavra motivacional He didn't para give eles, a motivational mas ele speech. disse: o Espírito He do said, Senhor "The Jeová Spirit of está Jehovah sobre mim, is over pelo me, que ele me ungiu and he has anointed para pregar me boas to novas, preach good news, para pôr em liberdade aos set cativos the captives e oprimidos. O free, and those Evangelho that are é para oppressed. pôr The liberdade gospel a is quem está cativo freedom e for those oprimido. that are Ei, pelas hostes do diabo. by the devil. Esse é o poder do Evangelho. This is the power of the gospel. O Evangelho aproxima os que têm fé It approaches those who have faith. e afasta os que querem It creates benefícios. distance between those that just want merely benefits. Nesses últimos dias se vê muito In these last days, we see pessoas que querem fazer algo para o reino people that want to do something for the kingdom somente para serem only beneficiados. to be benefited. Entenda uma coisa: And understand this. no reino de Deus, In the kingdom of heaven, todos nós. all of E us. deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa And I'll noite. ask you a Quem question. faz parte do reino Who de is Deus? a part Levanta a of mão aí. the kingdom of heaven? Quem faz parte do reino de Deus? Diga: eu faço parte do reino. Quem faz parte do reino de Who Deus is a part of the kingdom of heaven? foi chamado para servir. Was called to serve. Por isso vemos pessoas que seguem a Jesus. That's why we see people following Jesus Enquanto ele multiplica pães. as long as he's multiplying bread. Por isso é que vemos pessoas que seguem a We Jesus see people following Jesus enquanto ele está realizando as milagres. he is fulfilling miracles. Por isso vemos pessoas que seguem a We Jesus see people following por Jesus, interesses pessoais, personal intentions, mas abandonam a Jesus but they abandon Jesus quando Jesus exige entrega, when Jesus requires surrender quando Jesus exige renúncia and renouncing e quando Jesus exige maturidade espiritual. spiritual maturity. Quer ver uma coisa? You want to see something? Em João capítulo 3, verso John 3, chapter 3, verse 3. Jesus também foi duro no seu sermão. He was hard in his Ele disse preaching. para Nicodemos: He Nicodemos, told Nicodemus, se alguém não nascer de novo, if they are not born again, não pode ver o reino de Deus. they cannot inherit the kingdom Tem of uma heaven. palavra mais dura do que essa? Is there a harder word than this? Jesus dizer para os discípulos se querem ir embora não é nada, Still telling the disciples if you want to leave, comparado ao que ele perguntou para Nicodemos. compared to what the question he Em asked
Mateus capítulo Nicodemus. 7, verso 21, ele In disse: Matthew 7, he nem says, todo aquele que me diz not all of those who say, Senhor, Senhor, Lord, Lord, entrará no reino dos will céus. inherit the kingdom of Quer heaven. uma palavra mais dura do que Is there a essa? harder word than this? teaching? Em João capítulo 6, verso In 53, John 6:53, Jesus falou, Jesus said, olha, isso aqui é muito sério, hein? this is very serious. Dobre a sua atenção. Pay attention. Palavras de Jesus. Words of Ele disse: Jesus. He se said, não comerdes a carne do Filho do Homem truly, truly, unless you eat the flesh of the Son of Man e não beberdes o seu sangue, and drink of his blood, não tendes vida em vós mesmo. you have no life in you. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você. And I'll open a parenthesis here. O pastor vem pregando ao longo de décadas, de muito tempo aqui, gente. Não falte o culto de Santa I Ceia. have always told you, do not E miss quando the o service pastor, of quando eu falo communion. isso, é porque existe algo And I say relevante, this, it is importante. because there is Palavras de Jesus. Important Gente, in se eu this. não fosse pastor biblicamente If I pastoral, wasn't a pastor, eu não estava nem aí com você. biblically sound, I Que wouldn't você não care participe da ceia. about you not coming Que você to fique em communion, casa. and that you would stay No dia de home, culto. days of Que service, você fique em casa. that you stay at your house, E não venha para a casa de and don't Deus. come to the house of Olha o que God. Jesus disse. Look at what Jesus said. Vou repetir. I'll repeat. Se aquele que não comer a carne do Filho do Those who Homem do not eat of the flesh e of não the Son of beber Man do seu and sangue, drink of his blood, não tendes vida em vós you mesmo. have no life in you. Por isso, ficar fora da comunhão And so being outside of é um fellowship, perigo para a sua vida. communion, it's a danger for your Por isso, life. ficar fora da comunhão Being outside of communion, é um perigo para a sua vida eterna. it is a danger E eu for acho your que ninguém spiritual prega essa life. palavra mais, né, And gente? nobody preaches this anymore, Porque só huh? querem pregar a palavra de They vitória. only want to preach Eu não sou contra a palavra de vitória, pelo prosperity contrário, gospel. eu sou um pregador avivalista. I am a Eu revivalist sou pentecostal. pastor. I am Pentecostal. Pode ser um culto de ensino. It can be a Que teaching quando eu service. abro a palavra de Deus, When I open the Bible, porque eu sou de carne e osso, because I am a flesh e tenho and bone, sangue, and I have e porque blood, eu tenho sentimento, and I have the quando eu leio a palavra de Deus, when I read the a palavra word de of Deus God, ela me motiva, it gente. motivates me. A palavra de Deus ela me inspira. It inspires A palavra me. de Deus me mostra It shows me que o poder de Deus é maior the do que power qualquer of problema God na minha vida. is greater than Que o any poder de problem in my Deus é life. maior That the do word of que God qualquer dificuldade que eu estou is enfrentando greater agora. than any Que problem no I'm Evangelho, facing. no poder da palavra, The gospel eu through posso this ser word, curado I quando can eu be leio a healed palavra, when I read this quando eu word, prego a when I palavra, preach this quando eu word, ouço a palavra, when I listen to quando the eu estou word, sentado when ouvindo I'm a palavra, sitting and hearing eu the estou word, adorando, I am praising, porque eu estou adorando a um because Deus I'm que é o dono praising da a God palavra. that is the A owner of palavra é this word. dele, The a word palavra is não é his. minha, The word a is not mensagem é mine. dele, The message e só is quem veio his. adorar a ele And adore only a ele came nessa to praise noite. him, start praising him tonight. Mas Jesus pregava palavras duras, But Jesus, gente. he taught hard teachings. Quer ver uma coisa? And you want to see Mateus something? 10:38. Matthew 10:38. Jesus disse para os discípulos: He told his quem não disciples, toma a sua Who cruz does not take up their cross e não me segue, and follow me não é digno de mim. is not worthy of me. Jesus parece que confrontava eles He o would tempo todo, confront them all the time. colocava eles na prova. Put them to the E deixa eu test. dizer para você uma And let me coisa: tell you é something. bom ser colocado na It's prova, good putting to the é test. porque é Jesus dando um choquinho em você. Because he gives you a little Parece que shock. você está disperso. Maybe that you are O a diabo little far conseguiu off, lançar uma and the cortina de devil fumaça was able to do e a você little ficou damage, envolvido nas coisas desse mundo. and you were Mas Jesus involved chega a in the você things de of this perto e world. diz assim: But eu vou then dar um Jesus toque calls nele. you and he says, Eu vou dar um I'm toque gonna nela. shock them Me a ajuda a little bit. pregar e dá um Help toque me no seu preach. irmão. Diga Touch para ele: your neighbor. desperta, meu irmão, Wake up, porque a brother, palavra está sendo because the pregada. word is being preached. Jesus confrontava eles. Jesus would call to their Agora, attention. você sabe o que eu acho mais lindo? And you think, what is more beautiful? Quando eu li esse texto, eu já li muitas vezes. I've read this text many Eu times. acredito que você já leu várias vezes. Probably you as well. Mas quando eu estava lendo esse But texto, when I was reading this text, eu vi a reação de Pedro. I saw the reaction of Peter. Alguém tem que reagir, gente. Somebody has Cá to entre react. nós, no momento de um culto abençoado como esse, In a blessing of a no service, louvor abençoado in como a esse, worship like this, alguém não reagir, can nobody só pode react? estar morto, gente. must be dead. Mas eu tenho uma boa notícia. But I have good Se tiver news. morto, If you're dead, aquele que ressuscitou the one Lázaro, that resurrects, ele ainda está aqui. he is still Ele here. ainda opera milagre. He still A palavra operates ainda miracles. restaura. He still Ele ainda é o restores. dono do milagre. He is still Levanta a sua voz e the owner adora of ele. Miracles. Pedro reagiu. Peter, he reacted. Alguém tem que reagir. Somebody's got to react. Ai, eu tô sentindo Deus aqui, gente. Come on. Alguém tem que reagir Somebody's gotta quando react. ouvir When a they hear the word palavra of de God Deus. being
being preached. Alguém tem que sentir quando a Somebody's palavra gotta de feel Deus for when pregada. the word of God is Alguém tem preached. que fazer alguma Someone's gotta coisa do quando ela something pregar. when it's preached. Eu me lembro que por 15 anos I remember that for 15 eu preguei years, no rádio lá em Boston. I 15 preached anos. over the radio. Tiveram que me aturar lá, They had to me tolerate suportar me lá, and support porque eu preguei a palavra. because I preached the word. Alguém queria ser coach, eu pregava a Someone palavra. would try to be a coach, Alguém queria falar I would preach the besteira, eu word. pregava a palavra. I would preach the word. Alguém queria tocar a música do Someone mundo, wanted to play eu pregava a worldly palavra. music, I preached the word. Alguém precisa reagir quando a palavra de Somebody's Deus gotta é react. pregada. E eu disse numa dessas mensagens minha, presbítero irmão Vanderlei, pastor Silvani, se o evangelho de If Jesus the gospel of Jesus não te mudar, meu irmão, does not change nada you, te muda. nothing will change Mas a you. palavra de Deus, ela é Fact. poderosa. But the word of Ela God is vai até a powerful. divisão da alma, And it comes do to the espírito, division of the das marrow, juntas of the e medulas. joints, E the eu prego a tissues. palavra de Deus com tranquilidade. God is Eu preached prego a palavra de Deus tranquility, tranquilo, very porque eu at sei peace, que ela because I know vai, if it e ela vai goes, no coração que ela it tem goes que ir, into the heart, e ela it needs faz to o que lhe enter, apraz, and it e does não what's voltará pleasing, and it vazia. does not Tem come back palavra void. de Deus na There sua is word mente of God e no seu coração aqui over hoje. your mind and heart tonight. Pedro era crente. Peter was a Christian. Pedro era crente. Peter was a Christian Porque só sendo crente pode reagir. because only being a Christian you can Como react ele reagiu? like he reacts. Pergunta pro seu vizinho, reaja como Pedro reagiu. Look to your neighbor and say react like Peter reacts. Eu vi a reação de Pedro I saw Peter's reaction quando eu estava lendo esse texto when I saw this text, e quando ele responde a Jesus. and when he responds to Jesus. Escuta, eu vou dizer uma coisa aqui hoje. I want to say something here. Precisamos de crente como Pedro, We need sabia? Christians like Peter, Precisamos de crente, homens e mulheres men and women como Pedro, sinceros, like Peter that are que não tem sincere, medo do that are evangelho, not que afraid não of the se gospel, envergonha do that are not evangelho de Jesus. embarrassed of the Hoje tem gospel. gente que não carrega There nem are a people that Bíblia. don't even carry Tudo their bem, você Bible. tem o celular, eu também Okay, tenho. you have your Tudo bem, phone. você tem um iPad, eu também tenho. have your iPad. Mas eu cresci carregando a palavra de But I Deus. grew up carrying Me this chamava book. na rua, lá vai They aquele would com a... call me and be like, oh, Como é que chama aquele negócio lá? Não, não é Bíblia não, gente. Uma rapadura debaixo do braço. Lembra dessa, pastora Meire? Lá vai o crente com a rapadura debaixo do braço. Mas eu ia com alegria, porque eu ia para a casa de Deus. Eu ia adorar a Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos. with the word of Pedro era um God. homem que amava a palavra. He's a man that Por isso loved ele the word. reagiu, por isso So ele he reagiu. reacts. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Let me tell you Vou te dar um something. conselho de amigo I'll aqui give you agora. an advice of Se a você ouvir a friend. palavra e não reage, If you listen comece a to the pedir word perdão a and Jesus. can't Diga, react, Jesus, o que está start acontecendo asking comigo? for Eu não estou forgiveness. entendendo a tua voz. Because Alguma coisa está bloqueando you have aqui. to say, "I'm not Coloca a sua mão na sua própria Put your cabeça e hand over your repreenda head isso. and rebuke Porque a this. palavra, meu Deus do Because céu, the estou word sentindo o of Espírito de God- Deus aqui nessa noite. Pedro Peter reagiu. reacts. Olha a reação de Pedro. And look at his reaction. Senhor, Lord, para quem iremos nós? to whom shall we go? Vou repetir. Olha a reação de Pedro. Look at his reaction. Para quem iremos nós? To whom shall we go? Tu tens You have as palavras the words da vida of eternal eterna. life. Reagiu. He reacted. Jesus estava esperando uma reação de alguém. And he was awaiting somebody's response, maybe. Estava esperando de Mateus, quem sabe? Maybe Matthew. Até João, que se diz que reclinava, John, who was né, a the cabeça the no beloved colo one. de Jesus, mas nem João reagiu. Quem teve que reagir foi It Pedro. was Peter. Pedro pulou na frente e vou dizer, não vou dar Peter lugar para ninguém, eu vou jumped and said, reagir. "I'm not going to leave it Jesus for está dizendo everybody." assim, você vai pular na frente de alguém, Said, pula "Are na you frente going to-" agora e reaja, porque a palavra está sendo The word ministrada is being no seu coração. Preached and ministered. Ele disse, Senhor, He said, Lord, para quem iremos nós? to whom shall we go? Tu tens as palavras You da have vida the words eterna. of Diga comigo eternal assim, life. tu tens. Say you have. Tá fraco, diga de novo, diga tu tens. Say you have As palavras the da words vida of eterna. eternal life. Eu vou te ajudar. I'll help you. Eu vou ajudar você. Eu sou bonzinho. Eu vou ajudar você, eu sou I'll help you. bonzinho. I'm good. Em outras palavras, In other words, Pedro estava dizendo para Jesus, Senhor, he was saying, Lord, olha aqui, olha a reação de Pedro. look at his reaction. Olha a reação de Pedro.
Se você entender isso aqui, If you understand this, sua vida vai mudar. your life will change. Se você entender isso If aqui, you understand this, você não vai ser mais essa pessoa. you won't be the same Se person. você entender isso If aqui, you understand, os problemas vão ter que murchar a cabeça quando chegar perto de você. problems will have to bow Se their você heads. entender isso aqui, If you understand this, as coisas vão ter que mudar na sua vida, porque você começou a entender o reino you espiritual. started to understand the kingdom. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou nem falar, porque você não vai entender. A questão de enfermidades e I was doenças. going to talk about infirmaries and Eu vou guardar sicknesses, para uma outra but hora. I'll keep it for another time. Pedro reagiu. Peter reacts. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: Senhor, In other words, Lord, olha Jesus, look, Jesus, mesmo quando não entendemos, even if we don't understand, nós não vamos sair daqui. we won't leave. Mesmo quando nós não entendermos, Even if we're not understanding, nós vamos permanecer. we will remain. Amados, Beloved, Deus está falando para nós hoje God is telling us fazermos como Pedro. to be like Peter. Mesmo quando não Even when we're not entendermos understanding nada, anything, permaneça. remain. Há momentos em que a fé nos dá resposta, There are moments that our faith gives mas us há answers, momentos que a fé também não but nos also dá resposta de it nada. might give us answers. Mas em todos os momentos a fé ela vai But nos in all moments, direcionar. our faith will Você está guide entendendo? us. Está aí comigo ainda? Are Diga you amém. with me? Say amen. O evangelho não foi feito para ser confortável. The gospel wasn't meant for to Não, be senhoras e comfortable, senhores, o evangelho não foi feito para ser gostoso de se viver. or to be of delight and to live. Mas o evangelho foi feito para ser But verdadeiro. it's meant to be Porque true, quem permanece because who remains, só quando entende they understand que as coisas não estão no seu controle, that things aren't in their mas estão no control, controle de but in Deus, God's control. ele vai aprender a He's going permanecer, to know how to porque remain, ele aprendeu a because he confiar em Deus. understood how to trust Quando in a palavra God. não vier do jeito que você When the quer, word doesn't come the way that confie you e think permaneça. and want, you Quando a palavra will não remain falar do and jeito que você está believe. acostumado, You are not permaneça e able, confie. and you remain. Confie em Deus, Believe in God. porque confiar em Deus é continuar Trust in firme, God is to remain in Him. mesmo quando as respostas Even ainda when não chegam. Answers aren't coming. Quem só segue quando vê, Who only follows ainda Him não aprendeu a by caminhar sight. pela fé. Vou They repetir. did not walk by faith. Quem só segue quando vê, Who only follows ainda by não sight aprendeu a caminhar has pela not learned how fé. to walk by faith. A maturidade espiritual começa quando paramos Spirituality, matureness, de exigir sinais is only able e when we are passamos a confiar no caráter de Deus. discern Ei, the Deus está character dizendo: of God. comece a confiar mais He em is saying, mim, start to que você believe vai and ver trust que as more coisas in vão me, mudar na sua vida. because you will see that things will start to change Uma in coisa your que life. Jesus não disse para eles. Something Jesus did not mention to Jesus them. nunca prometeu explicações He never completas, promised a full mas ele explanation, prometeu vida but eterna. eternal life He did Quando a promise. multidão se afasta When the crowds went away e a mensagem se torna dura and demais, the message becomes hard, é aí que Jesus vê that's when Jesus sees quem é o verdadeiro discípulo. who is a true E disciple. agora olha que lindo. And look at this. E a resposta de Pedro, The response a of Peter. resposta que Pedro deu a The Jesus, response Peter gave ela Jesus. nasce de uma revelação. It is born out of Gente, revelation. somente através de uma Only revelação through do revelation through Espírito the para Spirit permanecer firme. you can remain. Porque às vezes os problemas vêm. Because sometimes problems Quem will sabe come. alguém está aí no banco me assistindo. someone is Quem watching, está alguém na internet me listening assistindo. online. É aquele tipo de crente que chegou um momento da sua vida The type of Christian that que você diz assim: vou abandonar tudo. he says, I'm going to Vou abandon largar a everything. fé. I'm going to give up. Alguém fala assim: hoje vai ser meu último Say, oh, culto. it'll be my last service. Até aqui parece que você está dando tempo para Deus. Like, É você que time precisa to God. pedir a Deus: Deus, tem You're the one who misericórdia de needs mim to ask God, e me Lord, dá have tempo para mercy. entender, para amadurecer, time para to crescer mature espiritualmente. and grow in faith. E a resposta de Pedro, And Peter's response ela nasce de uma is revelação. born out of revelation. Diga comigo, revelação. Say with me, Diga de revelation. novo, revelação. Quantos estão entendendo a How many mensagem? are Diga understanding amém. the message? Say Quantos estão amen. entendendo a palavra de Deus hoje? Diga glória. Say glory. Olha a revelação que Pedro teve. Look at the revelation Peter had. Observe a revelação que teve Pedro. Observe this revelation. Ele disse: He said, Senhor, Lord, para quem iremos nós? to whom shall we go? Observe que Observe.
Pedro não diz that Peter did not say, para onde iremos to where nós. would we go? Tem pessoas, There are people, Pastor Silvani, Pastor Silvani, que não está satisfeito numa who igreja are not satisfied in a church porque o pastor não prega a mensagem que ele gosta. because the pastor doesn't preach a message that they like. Tem pessoas There are people que não ficam numa igreja that do not stay in a porque a church igreja não é do estilo que ele se agrada. the church isn't in a way that they want that Umas to têm be. luz mais acesa, Some have brighter outras têm mais lights apagada. or dimmer Umas lights. cantam uns louvor diferente, Some sing outras cantam outro. different worship songs than E o pior another. de tudo, não se agradam com a mensagem que é pregada, And the worst of all is com o they don't ensinamento que é get pregado. pleased with the teaching. Observe que Jesus disse para quem Jesus, iremos nós. Ele não disse para Peter onde. said to Jesus, to whom shall we go? Sabe por que ele disse isso? And you know why? Porque o problema nunca foi o caminho, The problem is not the path. mas o problema está na fonte. O problema está na fonte que você se alimenta dela. It is in the source that you feed yourself. Pedro estava preocupado de onde ele iria beber a água viva. He was worried about where he Você would não get está his entendendo? Se você water tivesse entendido, from. você tinha dado glória a Deus. Pedro estava preocupado was aonde worried. ele iria alimentar-se da mesma palavra. Where he would get Tem gente fed que this sai por aí same comendo em tudo word. quanto é pastagem. There are people that Por isso que eat fica any doente kind of espiritual. thing. That's why they get sick. Tem gente que sai por aí assistindo tudo e qualquer People go, mensagem que they está na watch internet. any kind of Por isso que message fica online. doente That's espiritual. why spiritually É aquele they get pastor sick. que não te conhece. That pastor that does É not aquela know you. mensagem que só te That agrada. message that only Mas aí pleases quando you. você ouve uma But when mensagem you que te listen to a word confronta, that confronts você diz: you, eu não vou you say, ficar, eu vou sair. I'm not gonna stay. Pedro não estava preocupado Peter was o not caminho. worried about the Pedro path. não estava preocupado aonde. He wasn't talking Pedro estava about when, preocupado com where. quem. He was Quem talking é que about who. prega? Who Quem é que tem a preaches? palavra? Who has the Quem é word? que alimenta? Eu Who estou sentindo a feeds me? glória de Deus aqui. E aqui eu vou te ajudar a entender I isso. want to help you understand this. Por que é que Pedro Why is disse it isso? that Peter says this? Porque quem conhece Jesus de Because verdade, who knows Jesus truly, como Pedro conhecia, as Peter did, entende que fora de Jesus they understand that outside of Jesus, só existe religião. Hello? there's only Eu vou religion. dizer de novo. I'll say it again. Fora de Jesus Outside of e Jesus, fora da palavra outside of this word, pode existir tudo, everything can menos exist, a palavra de but verdade. less than the Fora real de word. Jesus só existia Outside of filosofia. Jesus, there is only philosophy. Tem gente que sobe num púlpito, prega muito bem, People that come on an altar, preach mas well, prega de um livro, preach out of a book, prega de filosofia Preach about philosophy. e não prega a palavra. Pelo Doesn't amor de preach the Deus, word of vamos God. trazer a Bíblia para o Bring púlpito. the word Vamos to the trazer a palavra de service. Deus para a nossa Let's vida. bring the word of God to our Pedro lives. sabia disso. Peter knew this. Que fora de Jesus That só outside existia emoção. of Jesus, there's only Muito emotion. cuidado com aquilo que pode Pay te attention emocionar. to what will make you Por isso emotional. Pedro disse: mestre. He said, Lord. Vou repetir: He mestre, said, Lord, quem seguir to whom shall we go? se não for o Senhor? If not Eu te you. pergunto: I ask you, quem seguir who would you follow? se não for o Senhor? If not the Lord. Mestre, com quem eu vou caminhar? Lord, who will I walk with? Mestre, com quem eu vou falar Who would os I meus problemas? Tell my problems to? A quem eu vou contar as To minhas whom dificuldades? will I tell my difficulties to? E não vai sair por aí contando os And will meus not problemas go para out os outros. telling my business. A quem recorrer? Who would I run to? Se só tu tens a palavra If only certa. you have the word of Se só eternal tu life. tens a palavra de vida eterna. only you have the words Se of só tu eternal tens life. a palavra que vai me If only you direcionar. have the words that will Se give só me tu guidance. tens a palavra que vai If me you only have apontar the para o words lugar that will certo. point me to the right direction. E observe mais uma vez And observe this, que a declaração that the que declaration eles fazem that they give and do, define a fé dos it discípulos. defines their Nós precisamos faith. entender isso, precisamos We must declarar aquilo que understand define a this. nossa We fé. need to declare what Olha defines qual our foi a faith. declaração, eu vou Look at their repetir. declaration. Mestre. Lord, Veja, no início Pedro perguntou: you see, para quem he iremos? says, to whom shall we go? Uma pergunta.
a question. A segunda declaração é And he says, uma afirmação. an affirmation. Primeiro eles perguntam, He said, to whom shall we go? depois eles afirmam. And then Sabe o que eu vejo right aqui? after. And what I Eles tinham see here, certeza de they quem have eles estavam certainty servindo. of who they were Eles tinham serving. certeza de que Jesus era o caminho certo. certainty that Jesus Eles was tinham the right certeza way. de que eles estavam no lugar That they were certo. in the right place. Eles tinham certeza de que o que eles estavam fazendo estava That what certo. they were doing was right. Eles tinham certeza que eles estavam se alimentando da That they were fonte certa. feeding out of the right Por isso eles disseram: source. And they said, para quem iremos? to whom shall we go? E aí eles afirmam, eles batem o martelo dizendo: And they hit a hammer on the head and é say, Pedro, é claro. of course it's Mas ele Peter to do assume ali a this. liderança e diz: eu falo por todos. He says, I'll speak for everyone. Eu falo por todos. I'll answer for all Porque of ele disse: us. para quem iremos? So to whom shall we Ele go, não disse Lord? para quem eu irei, ele didn't estava say, to whom representando. should we Veja go que to? Pedro aqui já assume He is here a responsabilidade de igreja. having the Igreja responsibility não of é the você. church. Você It's tem not que about pregar o you. You evangelho. need to preach Você the foi chamado gospel. para levar pessoas a You're called Cristo. to bring Por isso que você people to tem que olhar para a Christ. pessoa e That's why dizer: you need to look você está at no people caminho errado, and say, venha. you're in the Porque eu wrong conheço way. muitos I que know estão seguindo o caminho people are certo. following the right Para way. quem iremos? To whom Se shall we só go? tu. If only you. E aí eles dizem: tu tens You have as palavras the words da vida of eternal life. eterna. Observe que Pedro não diz. Observe that Peter did not Eu vou say, caminhar para o final, preste I atenção. want to finish here. Pedro não diz: tu tens milagres. It says you have miracles. Pedro não diz: tu tens pão. You have bread. Pedro não diz: tu tens o poder político. You have political power. Pedro não diz: tu tens influência. You have influence. Tu tens auxílio. You have refuge. Tu tens ajuda. You have help. Tu podes me ajudar. You can help me. Pedro não disse nada disso. He didn't say any of O que this. Pedro disse? What did he say? Jesus, He said, tu Jesus, tens you have palavras. the word. Jesus, tu Jesus, tens you have palavras. the word. Eu vou repetir para você adorar. I'm Ele gonna disse: repeat. Jesus, He tu said, tens Jesus, palavras. You have the word. Porque Pedro sabia Because Peter knew que os milagres impressionam, that the miracles would impress mas o people. pão é que sustenta But it o is the corpo. bread of life that sustains the Milagres body. vão te emocionar. Miracles will make you emotional. Milagres vão fazer você Miracles chorar. will make you cry. Milagres vão fazer você pular e Miracles glorificar. will make you jump Mas up o and que down. vai te sustentar But what will sustain é a you palavra. is this Pedro word. diz: Peter Jesus, said, Jesus, tu tens you palavra. The words of eternal life. Se fosse você, eu já estava adorando a Jesus. Porque a palavra é dele, a resposta é dele. The word is his. Ele é o dono da The palavra. answer is from him. A palavra sustenta a alma. The word sustains the soul. Davi disse: porque te abate, ó minha alma, David says, oh, why you em cry? ti my eu soul. In confiarei. you I shall Você que veio aqui trust. nessa noite, If you who came tonight, deixa eu dizer algo para você nessa noite. let me tell you Deus te something. trouxe aqui para mim dizer para você: God brought you here você tonight. não precisa de mais um You don't need milagre. another miracle. Deixa eu dizer algo para você: Let me tell you você não something. precisa de mais um You don't congresso. need another conference. Deixa eu dizer algo para você: Let me tell you você não another precisa thing. de mais um pregador You don't para need vir another aqui preacher to come e você here fica emocionado and you porque get ele é emotional famoso e because tal. he's famous and all of this. Você não precisa de muita You coisa, don't need a lot of things. porque muitos milagres Because miracles já aconteceram na have sua already vida. occurred in your life. Muitos milagres Many miracles já estão acontecendo are already agora. happening right Enquanto eu now. estou pregando As a I'm palavra, preaching the word, milagres estão Miracles are acontecendo. already happening. Você não precisa de mais um You don't need livramento, more deliverance. porque muitos livramentos Because many você já recebeu esse you have ano. already received this Porque year. muitas coisas Because many que things aconteceram na sua has vida, already happened in your Deus life. entrou com God providência. has entered with providence. Você não precisa ouvir mais um You testemunho, don't need to listen to porque another você já ouviu testimony. muitos testemunhos. Because you've heard many Você não testimonies precisa already. de mais uma You don't need confirmação, another porque confirmation. Deus já confirmou Because God already inúmeras vezes para many você. times already. Você não precisa de mais uma profecia. You don't need another prophecy. Pare de correr atrás de running profeta. after prophets. A própria palavra The de word Deus, of God. ela é a profecia It que is você the prophecy precisa. that you need. O que falta What não é lacks mais um sinal, is not another sign. mas o que falta What lacks é uma decisão. is a decision. Tomar uma To decisão make a diante de decision Jesus. before Jesus. Quem permanecer Who remains e quem permanece
Who remains? Não é aquele que sente mais, He's not the one that feels like it. mas é aquele que crê It's the one that profundamente. believes profoundly E Jesus está perguntando para você: in Him. Jesus is asking you, tu queres ir também? do you want to go too? Tu quer ir com a multidão? Do you want to leave with the crowds? Tu quer me abandonar? You want to abandon me? Tu quer largar tudo? You want to leave everything behind? Quem você vai seguir? Who will you follow? Eu não vou dizer nem para onde. Quem? Who? Eu vou dizer como Pedro. I'll say like Peter. Quem você vai To seguir? whom shall you go to? Se você for espiritual o suficiente, If you are spiritual enough você vai entender to understand, que só Jesus tem only Jesus has palavras the words de vida of life eterna. that is eternal. Eu encerro dizendo: I conclude by telling you, permanecer quando não entende tudo. you must remain when you don't understand everything. Lembra, eu disse no início, I told you, você não precisa entender you muita don't need to coisa, understand everything. você não precisa saber de muita You coisa, don't need to know everything. apenas Yeah. acredite, Only believe it. apenas permaneça. Just remain. Repito, nós não precisamos We do entender not need to tudo. understand everything. Deus não te chamou para God entender has not called you tudo. to understand everything. Pedro não entendeu tudo naquele Peter didn't momento, understand everything in this moment. mas ele entendeu o que era But he essencial. knew what was Pedro essential. não entendeu tudo naquela hora, He didn't understand everything at mas that ele time. entendeu o que era But he knew necessário what para was ele necessary entender. for him to understand. Às vezes você fica procurando entender tudo, Sometimes you're trying to find mas out Deus too nunca much. pediu que você But he entendesse didn't tudo. ask you Ele to pediu que você understand everything. confiasse He nele. wants you to Confia trust em mim, him and acredita believe em in mim, him. porque permanecer não é Because entender to remain isn't tudo. to Permanecer understand. é To remain confiar em is quem to falou. Trust in who Vai haver declared momento it. na sua There vida will be moments in your em life que Jesus vai te dizer: and Jesus would você say, vai ficar are you going to stay? ou você vai embora? Are you going to go? E agora eu fecho a minha mensagem dizendo: And now my message, I isso aqui eu conclude. acho lindo. This is beautiful. Eu comecei a ler, eu fiquei imaginando. Pedro foi tremendo no que ele fez aqui. Peter was tremendous Porque ele in this sabia act because he knew com quem ele estava who falando. he was talking to. Ele sabia He knew com quem ele estava who conversando. he was talking to. Ele sabia He knew o que ele estava falando naquele momento what ali. he was saying in that moment. Pedro, ele abriu mão de tudo e disse: Senhor, He opened hand of everything and he eu said, vou ser Lord, mais claro, eu vou parafrasear I'll aqui. paraphrase. Ele disse: Senhor, He said, Lord, não adianta eu querer ir embora. there's no point in me O Senhor trying está to leave. até falando para mim quem que eu vou seguir, telling me mas não adianta nem eu ir There's embora. no point in me leaving. Pedro foi muito mais além. He went beyond. Jesus quer que você vá mais He além. says he wants you to go Pedro disse beyond. assim: Senhor, não adianta eu querer Peter correr, said, "There's no point não in me adianta eu running. querer fugir. There's no point in me Parece que fleeing." Pedro estava citando o Salmo He 139, knew Psalm 39. quando diz: para onde It iremos says, where nós? shall we go? Se subir ao alto, If we go to the heavens, lá no alto, You e fizer a minha cama, will be tu estás there. lá. You will Se be fizer there. no abismo, By making tu it estás show, lá. Eu vou you repetir are o que there. Pedro disse. What Peter Você said. pode até correr, You can mas não run. vai se esconder de But you Jesus. cannot hide from him. Era isso que Pedro estava dizendo. That's what Peter was saying. Pedro vai muito mais além, irmãos. Beyond. Ele disse: Senhor, He says, Lord. Pedro estava dizendo: He Jesus, said, Jesus, comigo with me, não existe plano B. I have no plan B. Não existe plano B na minha vida. There's no plan B. Sabe o que Pedro estava dizendo? I don't got a Não backup plan. tenho alternativa. There's no alternative. Não tenho chance. There is no other É o chance. Senhor It's mesmo. only you. Parece que eu vi Pedro dizendo: Hey, I hear Senhor, o Jesus. Senhor é que vai ter que me suportar. You're gonna have to sustain O Senhor que vai me, ter que me Lord. tolerar. You're gonna have to Desse tolerate jeitão me, que eu God. sou aí, The ó. way that Pedro I estava am. dizendo: não tem como fugir, Senhor. No way I can flee. Senhor, o Senhor vai ter que me aguentar. You're gonna have to lie, Mesmo pecando, denying, mesmo arrancando a espada da bainha, taking my sword mesmo out, cortando a orelha de Malco, cutting the ear of não a high tem priest. plano B. There's no plan Eu não B. tenho para I don't quem have ir. Eu só anyone tenho else- o anyone else Senhor. to go. I have Levanta you. sua voz e adore. Levanta sua voz e adore. Wow. Porque fora de Jesus Because outside of Jesus, não há outro Salvador. There is no Você pode Savior. adorar a Ele. Come on, praise Porque Him. fora de Jesus Because outside of não há Jesus, outro Evangelho. there is Você no pode other adorar a Ele. gospel. Porque fora de Jesus Outside of Jesus, não há outra palavra. no other word. Porque fora de Jesus Outside of Jesus, não há vida eterna. no Eu eternal quero que você life. fique de pé I want you comigo.